2 de dezembro de 2024, estamos aqui nesse momento anterior aqui à celebração do Natal, no meio aqui da semana, e é claro que eu gostaria de lhes trazer uma palavra nessa direção. Então, vamos pensar assim, por que é que a gente deve celebrar o Natal? Acho que eu vou por esse caminho. E um primeiro texto, para a gente começar a falar sobre isso, está no livro do profeta Jeremias. Desta vez, eu preferi ir por esse caminho que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias, no capítulo 31, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 3. É um texto bastante conhecido, na verdade todos que eu irei compartilhar aqui com vocês, e espero que aqueça o seu coração. Vamos ler juntos? Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Diga assim: com amor eterno, eu fui amado por Deus. Agora ore comigo. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. Hoje pela manhã, a bênção de mais uma vez nos reunimos desde esta casa de oração, e abraçando a todos aqueles que também conosco aqui agora, ou quando estiverem, nos acompanharem ali pelo nosso canal. Seja a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, seja a boa mão do Senhor sobre cada um desses, ó Deus, a quem o Senhor tem como projeto abençoar, alcançar, e assim em tudo, nas nossas vidas, glorificar o teu nome. Oramos assim agradecidos hoje pela manhã, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e como igreja nós vamos dizer amém, amém e amém. Por que é que nós devemos celebrar o Natal? Porque o Natal começou muito antes, inclusive, de o tempo ser criado por Deus. Isso é um projeto da eternidade. Então aquilo que é pensado por Deus em meu favor e em seu favor, desde a eternidade, a gente não pode deixar passar batido. Nós precisamos celebrar, e celebrar com força, porque sabe como é que o profeta, portanto, ele decidiu declarar a respeito deste amor que Deus tem por mim, e deste amor que Deus tem por você, com esta qualidade de eterno. É um amor eterno, é antes da fundação do mundo, é antes de o tempo vir a existir, é antes de sequer os anjos serem trazidos à existência. E quando a gente fala assim, parece bom demais para ser verdade, mas isso para quem está do seu lado assim, é verdade. É assim que Deus nos amou, por inteiro. A esse profeta Jeremias, inclusive, no comecinho do capítulo, o Senhor ele vai fazer uma declaração, que é uma declaração cheia de propósito, mas é uma declaração assim muito amorosa. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Você sabia que você está na mente de Deus desde a eternidade? Você tem essa consciência? Você tem essa noção? E alcançar isso é para trazer para mim e para você um senso de significado, um senso de pertencimento. Percebe que quando Deus pensou-me e pensou você, nós, portanto, paramos para prestar atenção no seguinte: nós estivemos sempre nos planos dele. Não é bom saber que nos planos de Deus tem espaço para mim e tem espaço para você? Isso é para a gente valorizar a vida com tudo que a gente pode. E aí então a gente passa a valorizar a vida com tudo que a gente deve. Pois com amor eterno eu te amei, e com bondade, diz o texto, eu te atraí. Pensa o que, meu amado? Você foi atraído por Ele à própria presença dEle. Esse é o movimento de Deus na sua vida. Então celebre o Natal. Celebre o Natal, porque isso tem a ver com a vinda e com a vida de Jesus. Porque Jesus veio, isso se torna real, isso se torna palpável, isso se torna possível como uma experiência
na vida de qualquer pessoa. Antes de Jesus, todos creram na promessa. Após Jesus, todos podem nele confiar. Quantos confiam no Senhor Jesus? Você confia no Senhor Jesus? Então sinta-se abraçado por este amor que por Deus é manifesto desde a eternidade. É o amor eterno. É de antemão. É algo que Deus, Ele carrega consigo e do qual Ele não abre mão. Deus não abre mão de você. Por isso Jesus nasceu. Sabe por que Jesus teve que nascer? Porque foi de verdade a vinda do Filho de Deus? Foi por sua causa. Eu sei que você já escutou isso de diversas maneiras, em diversas oportunidades, mas dá para deixar isso entrar no seu coração hoje pela manhã? Será que você pode deixar isso entrar no seu coração? Você pode dizer: Jesus nasceu por mim, pela minha vida, e não só por você, mas por todo mundo que você conhece. Pense em alguém que você conhece. Pense em alguém que você conhece e que te favorece. Jesus nasceu por essa pessoa. Pense em alguém que você conhece e que te abençoa. Jesus nasceu por essa pessoa. Pense agora em alguém que você conhece, mas que não ajuda muito. Jesus também nasceu por essa pessoa. Pense em qualquer pessoa e compreenda isso. Foi com amor eterno que todos nós, gente neste mundo, fomos abraçados por Deus no seu projeto, que é um projeto vitorioso. Paulo apóstolo, quando ele menciona esta obra de Jesus, que tem a ver com a sua chegada por aqui, com o Deus que se esvazia e se faz gente, o verbo, a palavra, encarnou, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho de Deus. A presença de Deus, a própria face de Deus, a própria manifestação de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que somos nele mais do que vencedores. Então sim, é possível uma vida vitoriosa em Jesus, e é vitória sobre o nosso maior problema, e sobre ele eu falo daqui a pouquinho. Você já sabe, mas eu vou falar de novo. Então sim, foi por mim e foi por você, com amor eterno. Eu fui amado, e pela bondade de Deus, eu fui atraído. Lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, nós vamos ler juntos aqui, na nossa TV, e você também aí da sua casa pode acompanhar, e se você preferir, como eu estou fazendo, ligeiro, já abri, já cheguei, a partir do versículo 28, é um texto que se une exatamente a isso. E sabemos, 8:28 de Romanos, eu citei o texto, né? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus, preste atenção nessa expressão, conheceu como? Conheceu como? Conheceu de antemão. Isso é desde a eternidade. Com amor eterno eu te amei. E conheceu desde antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu a sua glória. Tem muita coisa para dizer, mas a expressão que eu quero destacar é aquela que eu já os favoreci quando negritamos juntos aqui, quando sublinhamos juntos aqui na declaração. Nós somos conhecidos por Ele, de antemão, Diane. De antemão. Você está na mente, você está no coração, você está no propósito, você está nos planos de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade. E o momento em que você nasceu é o detalhe do projeto de Deus, do plano invencível de Deus, no tempo que Ele criou para colocar a gente e nos vincular a este tempo. Mas na eternidade Deus já fez tudo. Deu para entender isso?
Por que nós celebramos o Natal? Porque Deus leva tão a sério a minha vida e a sua vida, que não poderia Jesus deixar de vir. Porque sem que Jesus viesse, eu e você estaríamos fracassados, perdidos para todo sempre. Você recebeu uma boa notícia agora? Recebeu uma boa notícia como Deus leva você a sério? É verdade. É verdade. Isso é para colocar a gente de pé, para fazer a gente levantar da cama, para fazer a gente pegar firme na vida e falar assim: eu vou valorizar ao máximo esta dádiva que todo dia Deus de novo sopra e renova as suas misericórdias sobre mim, porque tem uma declaração de amor eterno cabal. Deus visitou a nossa história de verdade na pessoa do seu Filho Jesus, e Ele fez isso por mim, por mim, por mim. Deus está dizendo: vale a pena eu investir em você, Júnior, vale a pena eu investir em você. Você pode receber isso e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor julgou ser valer a pena investir na minha vida, ao ponto de enviar Jesus Cristo. São estas coisas que precisam, assim, acontecer com força na gente. Lá em 1 de Pedro, no capítulo de número 1, você também encontra um outro respaldo na declaração bíblica, na revelação bíblica, para fechar esse nosso primeiro ponto. 1 de Pedro, no capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 18, vai falar que vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, o resgate disso não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Agora acompanhe bem este versículo, que eu sei que você já conhece, mas não custa a gente ver de novo. Ele foi escolhido, quando? Antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de vocês, por causa de nós. Você entende essa declaração? Foi revelado por minha causa, foi revelado e manifesto por sua causa. Sabe por que nós celebramos o Natal? Porque a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a sua história, a sua morte e a sua ressurreição, Jesus, Ele é a resposta do céu para as questões nossas aqui da terra, porque é a revelação deste amor por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele enviou, que Ele deu, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É vida com qualidade de eterna, desde que nós somos abraçados por Deus, abraçando pela fé o Senhor da nossa vida. Vocês estão comigo? Não deixe passar nada. Deixe isso entrar no seu coração. Quando você, parar para pensar neste dia 25, esta data é simbólica, você sabe, mas é a data em que a gente se organiza para esse tempo, mas pensar na vida todo dia, nestes termos, sobre este amor eterno com que nós fomos abraçados, com que nós fomos ajudados. Sim, foi por você, foi por você. Não é só uma declaração que a gente às vezes vê na camiseta de alguém, não é só uma declaração que a gente às vezes vê assim, num carro, um adesivo. Isso é uma declaração real, foi por você. Nós lemos aqui, foi por você, foi por você. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Agradeça, foi por mim, foi por todo mundo que eu conheço. Agora, por que nós devemos celebrar o Natal? Porque foi um evento assim extremamente planejado. Se tem uma coisa que Deus, Ele é um estrategista, e Ele é um executor de projetos assim, de nota 10, nota 1000, Ele não deixa passar nada. Quando aqui Isaías,
e apenas um pequeno registro que nós temos no capítulo 7, o versículo de número 14. O Isaías, ele vai olhar para a história com as lentes que Deus deu para ele, e ele vai fazer esta declaração no versículo 14, 7,14 de Isaías, está aí para você. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Você quer uma declaração mais precisa do que esta? Tem planejamento. Assim como esta palavra profética, você vai encontrar dezenas, talvez mais de uma centena de palavras. Eu não fui lá para buscar nos registros para saber quantas são as declarações proféticas a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas isso está muito bem planejado por Deus. Isto se cumpre cabalmente na história. Isso é para falar de um Deus que está com o controle da história nas suas mãos. Ou você acha que está na mão de quem? Você acha que está na mão de presidente? Você acha que está na mão do Supremo? Você acha que está na mão de um poderoso lá de uma outra nação? Nas mãos de quem é que você acha realmente que está o controle da minha história e da sua história? E da história de toda a humanidade? Diga para mim. Por isso é que nós não podemos, assim, nos afligir com as más notícias. O salmista vai dizer que aquele que confia no Senhor tem o seu coração firme, firme no Senhor. Desde o início, o Senhor declarou, vai ser da semente da mulher. Você sabe, qualquer de nós aqui, nós somos fruto da semente do homem. É a semente do homem que é lançada ali, para que possa encontrar o ventre da mulher e encontrar a participação da mulher e então vir. Mas só Jesus é a semente da mulher. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo, está no plano de Deus, está no propósito de Deus. Diz que ele é o descendente de Abraão. Vai dizer que ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Vai dizer depois que ele é o filho de Davi. Vai ter inúmeras expressões na Bíblia, demonstrando que na história de todos nós, na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, lá está a mão de Deus realizando e preparando tudo num plano perfeito, num plano que tem um auge, num plano que tem um alvo, num plano que tem um objetivo. Deus está no controle de tudo. E eu e você estamos incluídos nisso. Estamos absolutamente incluídos nisso. É assim que é. Você sabe, hoje aqui, como em outros anos normalmente faço, eu não li aqui nos registros de Mateus e de Lucas, que são os que registram a história do nascimento de Jesus. Mas a coisa é tão planejada, tão bem arquitetada, que você vai encontrar todas as declarações dos profetas, especialmente em Mateus, Isaías especialmente em Mateus, mas você vai também encontrar ali profecias cumpridas na declaração e no registro que Lucas faz. Você vai encontrar tudo isso. É para que nós não precisemos ter nenhuma dúvida de que o Senhor nosso Deus, Ele está no absoluto controle da história de todos nós. No absoluto controle. Naqueles dias, diz que o rei era o Herodes. E o Herodes, ele era um homem assim cruelíssimo. Pode Deus encontrar lugar no coração de um homem cruelíssimo? Pode. Se Deus é o dono da história, se Ele está no comando de todas as coisas, pode sim. Pode sim. Para que se cumprissem as Escrituras, não é? O homem cruelíssimo, ele vai mandar matar as crianças com até 2 anos de idade. Por quê? Para que se cumprissem as Escrituras. Não é que Deus quer isso. É que Deus de antemão vê a maldade, o potencial do coração
E ele sabe na história como que as coisas vão acontecer. Então ele pode dizer, olha, haverá choro em Ramá, na perseguição do menino Jesus. Na perseguição do menino Jesus. E aí isso denuncia para a gente, né? Que os sábios, ou os magos, ou, conforme diz a tradição, que é só a tradição, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que são reis, os que vêm visitar Jesus. Não diz que são 3, o que só se presume porque foram 3 presentes. Não diz muita coisa a respeito deles. Mas provavelmente vindos da Pérsia, trouxeram os seus presentes para o Senhor, porque viram a estrela, e foram na direção da estrela, e chegaram na cidade de Jerusalém. E o rei Herodes, cruelíssimo, ele ficou assim, apavorado. E o povo, porque o rei era cruelíssimo, apavorado juntamente com ele. Um movimento na cidade. E aí o rei pergunta, viu? Vai lá para os entendidos da palavra de Deus, os entendidos nas escrituras sagradas. Onde vai nascer? Em Belém. E aí chamou os magos. Quanto tempo faz que vocês viram essa estrela? Aí eles disseram, mais ou menos tem uns 2 anos. Então, quando esses chegam para trazer os presentes para Jesus, já tem uns 2 anos que Jesus tinha nascido. Por isso que o lugar desses no presépio está incorreto. Eles chegam 2 anos depois, quando Jesus já está numa casa, e eles chegam para adorá-lo. Tanto que a ordem do Herodes é assim, olha, manda matar aqueles que têm até 2 anos, conforme as informações que receberam dos sábios. Está tudo escrito na palavra de Deus. Mas, enfim, é só para dizer que tem algo que acontece na história da gente, e que o Senhor, nosso Deus, Ele tem o pleno comando de tudo isso. Mas voltando na história, eles moravam em Nazaré. Como é que faz para Jesus nascer em Belém? Deus põe no coração para que um censo fosse promovido. E aí tem que sair lá da Galileia para vir para a Judéia, para que então Jesus pudesse nascer em Belém. Tudo isso é projeto de Deus, é plano de Deus, é Deus arquitetando na história. Tudo isso para dizer o seguinte: Deus cumpre as suas promessas. Deus é um Deus fiel. Ele tem, por um lado, o controle da história nas suas mãos, e, por outro lado, Ele é fiel o suficiente para cumprir cada uma das suas promessas. E as promessas do Senhor para mim e para você são especialmente as promessas ligadas à salvação. No meio disso tem muita coisa que acontece. No meio disso tem coisas que a gente faz que não ajudam muito, que não cooperam com Deus. E quando a gente não coopera com Deus, a gente vai ter que disso se recuperar. E tem um monte de coisa que, porque a gente não coopera, dá errado, mas dá errado para a gente. Porque Ele não perdeu a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, na agenda de Deus não tem improviso. Deu para entender? Eu vou dizer de novo. Na agenda de Deus não tem improviso. Não tem improviso. O que tem são os contratempos que nós causamos por conta das decisões que nós tomamos. Tem coisa que é nossa e tem coisa que é de mais alguém, com quem a gente se vincula na vida. Por isso que alguns projetos que nós começamos, todos eles, nem sempre prosperaram. Às vezes tem coisa nossa, às vezes tem coisa do outro, mas Deus não perdeu a mão. Ele tem um plano, um projeto para mim, um projeto para você. É por isso que na vida, para que as promessas de Deus, elas se cumpram inteiramente na minha história e na sua vida, nós precisamos sempre nos realinharmos com Ele. E de novo cooperarmos com Ele. Porque foi para isso que Jesus veio. Para demonstrar que, sim, nele nós podemos organizar a nossa vida. E nós podemos reorganizar a nossa vida. E nós podemos dar lugar para o Senhor
cumprir em nós tudo aquilo que está planejado no coração dele, porque ele não nos amou com amor eterno. Ele já não nos conheceu quando nem ainda no ventre das nossas mães nós estávamos sendo formados. O Senhor disse para Jeremias, vale para mim, vale para você. Eu já te conheci. Você entende isso? Se você se unir pela fé a essa maneira de Deus agir na história, a gente vai ter uma resposta de fé na forma de confiança, e na forma de encontrar em Deus descanso que a gente precisa para a nossa vida. O descanso que nós precisamos para as nossas vidas, em meio às muitas coisas que vão acontecendo, e a gente precisa olhar, por que que eu posso celebrar o Natal, e por que que eu posso, portanto, celebrar a minha vida? Porque o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é soberano, está no controle absoluto da história, inclusive da minha história. Então, cabe-me prestar atenção que Ele é um Deus cumpridor de promessas. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja aos Gálatas, no capítulo 4, e ele vai fazer essa declaração, talvez valha a pena nós lermos também, Gálatas 4:4, onde está escrito o seguinte, Gálatas 4, versículo 4, já cheguei também, diz assim, mas quando chegou o tempo, nem antes nem depois, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho, e ele nasceu de uma mulher, e ele nasceu debaixo da lei. Deu para entender isso? No tempo certo. E aqui eu não vou ficar contando história para vocês, mas eu podia gastar tempo aqui contando para vocês o porquê Jesus nasceu, o que Deus fez para preparar um mundo. Os dias em que Jesus nasceu eram os dias precisamente preparados para que Jesus pudesse nascer e a semente do Evangelho pudesse se expandir. Por isso que deu certo. Porque Deus não é apressado, Deus não é ansioso, Deus não é precipitado. No tempo certo, no tempo exato. Porque Ele é fiel. Porque Ele é um bom gerenciador de todos os recursos que Ele tem. Quantos aqui são recursos nas mãos de Deus? Recursos humanos nas mãos de Deus. Ele quer gerenciar-me, Ele quer gerenciar você. Por isso que a gente precisa celebrar o Natal. Porque para isso Jesus veio. Para falar assim com a gente, para a gente entender essas coisas. Está fazendo sentido para você essa palavra? Está fazendo sentido? Está ajudando você a entender por que a gente precisa celebrar o Natal? Tem muita gente que vai falar assim, bobagem, não celebra nada. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, dá para a gente se esquivar disso, dá para a gente fazer pouco caso disso, dá para a gente dizer, é só. Não, para a gente não é só. Para a gente é tudo. É tudo, é o que ele significa, é o que ele representa. É a mensagem que ele carrega. É a mensagem que resolve, que salva. É isso. E aí então em Mateus, e aqui eu vou caminhando para o final, em Mateus no capítulo 1, no versículo 21, e se vocês que nos servem com as músicas quiserem ir chegando para compartilhar uma palavra com a igreja, naquilo que já tem sido a sua percepção na palavra aqui, fiquem à vontade. Em Mateus 1, 21 diz assim, ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Isso aqui é a palavra do mensageiro de Deus, o anjo, para José. José e Maria receberam orientações muito precisas. E eles responderam com tudo o que eles podiam. É assim que fica bom. Deus fala, a gente responde. Maria,
Você foi escolhida para um projeto muito especial, de oferecer o seu corpo virgem para acolher o Filho de Deus que precisa pisar nessa terra. Você aceita? Sem entender, ela perguntou. E o anjo respondeu: descerá sobre você o Espírito Santo, e ele vai te envolver. Ele vai te envolver. E ela depois vai fazer um cântico, ela vai fazer uma declaração de exaltação, entendendo que ela carregaria no seu ventre o Salvador do mundo e vai chamá-lo de o seu Senhor e o seu Salvador, reconhecendo a Jesus Cristo na sua história. Ela obedece: eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua vontade, eu sou a sua serva. Assim que fica bom. Estão comigo? Mas viu José, quando a noiva chegou e falou para ele assim, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, o mundo dele virou de pernas para o ar, por todas as complicações envolvidas nisso. E para não difamá-la e de maneira que a vida dela fosse preservada, ele decidiu fugir. Mas o anjo também vem. E o anjo fala com ele: assuma como sua esposa, porque a gravidez dela é obra do céu, em favor de toda a humanidade. Ela vai ficar grávida, ela vai ter o filho, e vocês vão colocar o nome dele de Jesus, e ele desiste da sua fuga, e ele a acolhe, e você sabe como as coisas então aconteceram. E ele vai permanecer obediente a Deus em todos os momentos. Quando o menino nasce, chega o tempo de ir para o Egito, para que ele não morresse. Quando Herodes morre, Jesus não morre, mas Herodes morre. A criança vive no projeto de Deus, no plano de Deus, no controle de Deus, mas Herodes morre. Agora você volta, e de novo ele tem sensibilidade para obedecer e voltar finalmente para a cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, onde ele foi criado. Tem obediência envolvida, porque o projeto de Deus, ele é maior do que a minha carreira. O plano de Deus é maior do que as minhas pretensões. E a esses planos a gente precisa ir se permitindo afetar, se deixando envolver. É por isso, meus amados, que nós devemos celebrar o Natal. Porque Deus nos leva tão em conta, que Ele dá um espaço para a gente reagir. Ele dá um espaço para a gente se posicionar. Ele dá um espaço para a gente demonstrar na nossa vida se a gente realmente valoriza isso que a gente escutou. Que desde a eternidade eu estou no coração de Deus. De que desde a eternidade eu sou projeto de Deus. E de que o Senhor é fiel para cumprir em mim e através de mim cada uma das suas promessas. Tem coisas que são para mim, não porque eu mereço, mas porque são dádivas de Deus, que uma vez investidas em mim, vão glorificar o nome dEle e vão abençoar pessoas sem fim. E a gente nunca deve subestimar o que Deus está para fazer através da vida de cada um de nós. Nunca subestime o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas o texto vai dizer para a gente, aqui em Mateus 1:21, que foi onde nós lemos por último, e o Senhor disse: o nome tem que ser Jesus. E eu vou ao ponto que interessa aqui, para não ficarmos investindo mais tempo do que o necessário. Pois Ele salvará. E é para deixar bem claro que só Jesus salva. Só Jesus salva. Não há mais ninguém que possa fazer isso por mim, nem por você, nem por ninguém que você conhece. Mas Jesus pode. E o Senhor está afirmando: Ele salvará. Então não tenha dúvida. Não tenha dúvida de que Ele pode. Não tenha dúvida de que Ele quer.
Não tenha dúvida de que esta é a ação de Deus por seu Espírito, de que no nome de Jesus, qualquer pessoa está convidada a ser resgatado. E olha que isso acontece em meu favor e em seu favor, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos impiedosos, quando nós, na condição de pecadores e de inimigos de Deus, num mundo sem Deus, como Paulo fala. Jesus, ele, por seu Espírito, vai atrás de nós. De muitas maneiras ele faz isso. Mas o texto ainda vai dizer para a gente, nossa, fechei de novo. O texto ainda vai dizer para a gente que ele salvará o seu povo. Nós não somos pessoas que foram colocadas aqui esquecidas por Deus. Nós não estamos esquecidos de Deus. Por que nós devemos celebrar o Natal? Porque o Senhor nos tem arrebanhado e nos tem dado uma identidade de seu povo, de sua gente. Em 1 de Pedro, vai dizer assim, que eu me lembrei, o texto do capítulo 2, versículo 9, que você sabe de cor, provavelmente. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E é assim que vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Esse aqui tem um chamado e tem um propósito de vida. É sendo assim, esse povo, esse reino, essa nação, carregando esta consciência de que nós pertencemos a Ele, como eu disse no início da palavra. É assim que, vivendo assim, organizados assim, nós vamos anunciar Jesus para todo mundo e para todas as nações. Ele nos salva com esse propósito de sermos mensageiros dele. E o que é que, portanto, Jesus está fazendo para o que foi que ele veio? O seu nome será Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não se engane. O nosso problema no social, o nosso problema no econômico, o nosso problema é espiritual. Tudo mais que tem a ver com qualquer dimensão do que nós fazemos com as nossas vidas é por causa de quem nós somos. É por causa da nossa natureza pecaminosa. E Jesus é aquele que nos salva disso. Nos salva do que nós somos capazes de fazer da nossa vida. Por que que nós devemos celebrar o Natal? Porque eu estava perdido e Ele me encontrou. Ele me achou. Ele me resgatou. Ele veio numa missão de resgate, numa missão de salvamento, numa missão de salvação. Ele já fez isso por mim. Por quantos aqui Ele já fez? Já fez isso por você? Agora deixa eu perguntar. Tem alguém aqui que está dizendo: pastor, eu ainda não me sinto salvo em Jesus. Eu ainda não tive essa experiência, mas agora eu quero ter essa experiência. Tem alguém aqui que ainda não teve essa experiência, ou que não está se sentindo salvo em Jesus? Levante a sua mão, porque hoje você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui carregando a salvação na sua vida, porque Jesus, Ele pode salvar você. Tem alguém? Tem alguém que ainda não está salvo em Cristo Jesus? Levante a sua mão e diga: pastor, eu ainda não estou salvo em Jesus, mas hoje eu quero esta salvação para a minha vida. E eu quero poder celebrar o Natal agora com uma nova compreensão, com um novo entendimento. Mas agora salvo em Jesus Cristo. Todos que estão aqui estão salvos em Jesus? Todos salvos em Jesus? Todos? É isso? Se tem alguém aí na sua casa, e se você está dizendo sim para Jesus, creia que Jesus te salva agora. Creia nisso. Declare: Jesus me salva agora. Ele está fazendo isso. E se quiser, conta para a gente aí pelo chat. E nós vamos celebrar isso com você daqui a pouquinho. Os meninos têm uma canção para a gente depois fazer uma oração
adequada, uma oração boa, uma oração de coração aquecido, para a gente agradecer por Jesus, porque Deus nos leva tão a sério, que na pessoa de Jesus Ele veio mesmo, mas veio de verdade, e nasceu aqui, viveu todas as implicações do que significa ser um de nós, mas pagou o preço, e porque sem pecado Ele sempre foi, desde o seu nascimento, as garras da morte não puderam prendê-lo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O nosso Deus está vivo, e porque Ele está vivo, é que Ele pode seguir fazendo por mim e por você, aquilo que nós mais precisamos. Vamos colocar de pé para cantarmos, e nós terminamos com uma oração, daqui a pouquinho. Não sei o que virá, mas posso confiar. Se prometestes, certamente se cumprirá. E se as dúvidas vierem e a maldição chegar, me lembrarei que és fiel e tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Se as circunstâncias da vida me disserem que é o fim, é certo que tens um novo começo para mim. Como foi com Abraão, que seguiu a direção de seguirei até o fim, pois tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Ele não falha, nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra está de pé e tua mão está sobre mim. Está sobre mim. A mão dele está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa a conduzir. Ele tem tudo planejado, ele tem tudo certo. Basta confiar. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. E quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. E quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. O teu poder se aperfeiçoa em mim. Pois tua mão está sobre mim. Está sobre mim. Ele não falha, nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra está de pé e tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Ele nos faz florescer, vamos cantar. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha
testemunho. E quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. O teu poder se aperfeiçoa em mim. Vamos cantar a tua mão, pois tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está mais uma vez. Tua mão está sobre mim. Vamos fazer juntos esse movimento. Levante. Tua mão está sobre mim. Mais uma vez, vamos juntos. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Ele não falha, vamos cantar. Vamos nunca orar. falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua palavra está de pé e a tua mão está sobre nós. Vamos orar, meus amados. Vamos orar juntos. Quem sabe você quer chegar aqui para se colocar na presença de Deus. Se você pode, ajoelhe-se um instantezinho. Se você não pode, ou permaneça de pé, ou você se assente. Mas vamos fazer um movimento de oração nesse nosso culto de Natal. Vamos colocar diante de Deus alguns cenários das nossas vidas. Vamos colocar diante de Deus, diante de tudo aquilo que nós escutamos. Eu desafio você agora a fazer uma oração de gratidão, a fazer uma oração de consagração e também a fazer a sua petição, especialmente em favor daqueles pelos quais você tem sofrido desejando a salvação dessas pessoas, tem sofrido desejando a restauração, a recuperação das vidas delas. E o Senhor, que com este amor nos abraçou desde a eternidade, que Ele encontre o caminho do coração dessas pessoas também. Vamos orar. Eu vou te conduzir, mas você ore comigo. Você também declare a sua fé. Deus nosso Pai, muito obrigado hoje pela manhã, porque nós pudemos aqui parar para pensar um pouquinho sobre como o Senhor, arquiteto excelente, absolutamente organizado em todas as coisas, como o Senhor tem executado com maestria todo o teu plano, o teu projeto, que é um projeto de vida, para afastar de nós os aromas da morte, para expulsar de nós aquilo que não é bom, para extirpar da nossa vida aquilo que atrapalha, para purificar o nosso coração e para nos dar sobriedade, lucidez, para nos dar um motivo pelo qual nós devemos viver e viver com força. Nós queremos agradecê-lo por Jesus, queremos agradecê-lo por Jesus, agradecer a Ti, ó Pai amado, pelo Teu coração amoroso, agradecer por Jesus nosso Senhor, agradecer, ó Deus amado, por enviar Jesus, porque o Senhor, na sua fidelidade, cumpriu a Tua palavra e nos traz tanta segurança de que nós no Senhor podemos, e nós assim declaramos, seguiremos confiando. E é para isso que nós nos consagramos, Senhor, para que ainda nesse finalzinho de ano nós possamos, ó Deus, colocar as nossas vidas
como falamos na semana passada, aos pés do Senhor, colocar as nossas vidas à disposição do Senhor, rever motivações, construir em oração novas intenções, e assim, ó Deus, nos consagramos ao Senhor hoje pela manhã, e nós queremos finalmente neste momento, assim como o Senhor nos alcançou, assim como o Senhor nos resgatou, assim como o Senhor nos salvou, escuta o clamor que se faz neste lugar, e vai ao encontro daqueles por quem nós temos orado, em favor de quem nós temos clamado, com quem nós temos nos preocupado, para salvá-los, para resgatá-los, Senhor, para, ó Deus, retirá-los, ó Deus, desse ambiente de morte, e transportá-los do reino das trevas, para este reino glorioso, que é o reino do Filho do seu amor, onde brilha a luz, onde a luz vence as trevas, onde há uma nova vida que é trazida à existência pelo poder do teu Espírito Santo. Então esteja neste momento trabalhando nas mentes e nos corações desses por quem nós temos agora intercedido. Tem pais, tem mães aqui que estão clamando pelos seus filhos. Clame mesmo agora, meu irmão. Clame mesmo agora, minha irmã. Clame pelos seus filhos. Clame pelas suas filhas. Tem alguns de nós aqui que estão clamando pelos seus pais, que estão clamando: Senhor, salva o meu pai, salva a minha mãe. Estão clamando pela parentela: salva o meu irmão, salva a minha irmã, os meus cunhados e cunhadas, salve os meus sobrinhos e sobrinhas. Tem vovôs e vovós aqui que estão clamando pelos seus netos. Então, Senhor, é tempo de salvação. Para isso Jesus se manifestou. O seu nome está sobre todo nome. E Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, para fazê-los povo, para fazê-los família, para fazê-los uma nação santa, para convertê-los em um reino de sacerdotes, como gente que pertence, como uma propriedade exclusiva, um povo escolhido. Que assim o Senhor esteja operando. Então nós declaramos salvação neste momento. Declare salvação sobre a sua família. Declare salvação sobre a vida das pessoas com quem você caminha e por quem você tem intercedido, e na vida de quem você tem investido. Declare salvação sobre o Brasil. Declare salvação sobre o povo brasileiro. Jesus pode salvar, por isso Ele nasceu, por isso Ele veio, para nos salvar. Nós te agradecemos. Receba a nossa gratidão, receba a nossa consagração, recebe, Senhor, as nossas orações, e nós já te dizemos muito obrigado, porque nós cremos na tua fidelidade, nós cremos que nós vamos, ó Deus, contemplar muitas coisas com os nossos próprios olhos, e vamos celebrar com o Senhor a nova vida de muitos dos nossos queridos. O Senhor está trabalhando, e nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor liberou. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e abrirmos as nossas mãos agora, meus amados. Abra suas mãos. Abra suas mãos, que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre você. Você crê que o Senhor está derramando a sua bênção sobre você? Aleluia. Você crê que o Senhor está derramando a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família? Creia nisso. Creia que o Senhor ouviu. Creia que o Senhor está abençoando neste lugar. Está abençoando na sua preocupação. Está derramando bálsamo sobre a sua dor. Está curando a sua ferida. Está abrindo novos horizontes para que você possa ir na direção, para
qual o Senhor está apontando. O Senhor vai liberar conselho, o Senhor vai liberar direção, o Senhor vai liberar a palavra que resgata, que resolve e que abençoa. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Feliz Natal para vocês. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Vai na paz, querido. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.